tarde, mais uma semana aqui juntas. Hoje o nosso tema é a fidelidade abre novos caminhos. E a nossa meditação foi lá em 1 Ruth. Isso, hoje a gente vai falar um pouquinho da fidelidade de Ruth, né? Que Ruth era uma mulher que não tinha para onde ir, era uma pessoa que quando ali Noemi, quando ela ficou viúva, perdeu os filhos ali, e ela só ficou ali a órfã e a Ruth ao lado dela, né? E ela deu essa opção para as noras dela, né? Para então voltar ali para a família. Mas a Ruth, ela foi fiel ali e permaneceu ali com Noemi, né? E a gente vê que nessa história quão grande ela foi fiel ali para Noemi, né? E o que a gente quer falar sobre isso é sobre a fidelidade, né? Que Ruth teve naquele momento, né? Sim, eu acredito que o amor que Ruth tinha ali pela sogra era um amor leal. E independente da situação, ela não foi olhando pela situação que a sogra não tinha nada mais para oferecer, mas ela pegou e mesmo assim ela quis andar com a sogra. Eu acredito que a Noemi ela tinha um grande, ela já era um grande exemplo para as noras, né? Porque a gente vê ali até mesmo a órfã que decidiu voltar, ela chora. Então, assim, para ela poder chorar, realmente ela era alguém que ela transbordava algo, né? E ali naquele momento que ela fala para elas assim, que era para elas voltarem para o caminho. E aí Ruth fala assim que para onde ela fosse, ela iria junto, que o Deus dela seria o Deus de Ruth, né? Então eu acredito que aqui naquele momento Deus já começou a mudar a história ali. Por quê? Porque ela conseguiu não apenas querer andar só com a sogra, né? Querer cuidar da sogra, passar esse tempo com a sogra, mas ela quis sim o Deus da sogra. Então, naquele momento, realmente ela aceitou o Deus da sogra, né? Sim, porque querendo ou não, Gi, imagina, eles não tinham mais ninguém ali. Se você fosse ver para a situação tanto de órfão como Noemi, elas não tinham mais história, estariam encerradas ali, porque ela não teria mais filhos ali pela idade de Noemi, ela não ia ter mais filhos onde ela pudesse casar com outra pessoa, então você vê como se a família tivesse encerrado ali, a sua geração tivesse encerrado ali, né? E órfã ali ela pegou, por mais que ela amasse ali a sogra, ela foi apenas pelo olhar dela. Falou, não, então eu vou voltar para minha família, porque essa linhagem aqui, eu sei que eu não vou conseguir. Mas Ruth, você vê que ela toma uma posição diferente. Ela, a partir do momento que ela começou a seguir Noemi, creu ali em Deus, você vê que Deus foi tudo um preparo que Deus foi fazendo ali na vida também de Ruth. Porque quando ela chegou ali na outra cidade, Boaz está sendo preparado ali para a vida dela, né? E ali começa uma nova linhagem. Então, ela em nenhum momento você vê que ela murmurou, que ela ficou sem esperança, sem nada. Ela apenas confiou. Ela foi fiel ali a Ruth, por ela estar passando ali, mesmo ela todas as circunstâncias mostrando que, querendo ou não, ela já não teria mais linhagem, mas mesmo assim ela continuou fiel. E é lindo ver essa fidelidade que ela teve, né? Sim, eu acredito que foi muito empatia, né, que ela teve ali, né? Ela olhou para a sogra e viu que a sogra ela não teria mais expectativa de vida. Ela realmente ela já não tinha mais de onde ser a linhagem. E eu acredito que ela se pôs ao lugar da sogra. Falou, eu vou me propor a cuidar dela, né? Eu acho que isso é o próprio amor de Deus que faz a gente amar ao próximo sem antes esperar algo em troca. E ali, realmente, quando ela chega naquele lugar, ela não se importa de pegar espigas de milho, ela não se importa com nada. Realmente, ela se importa com a sogra, de continuar dando o alimento para a sogra. E ali, ela tinha a juventude. Mas a sogra ali, ela já tinha a experiência de juntando com a vontade, juntando com tudo, ali fez ela começar a dar uma outra perspectiva de vida para Ruth, fazendo com que ela tivesse olhos para Boaz.
E aí ela foi sendo transformada e ela foi realmente sendo fiel ali ao Deus que Ruth servia. Então você vê que cada dia mais teve o preparo também ali de Ruth ali para que ela fosse preparada também para Boaz, né? É verdade. E quantas vezes na nossa vida a gente se vê nessa situação que Ruth estava, que a gente pode voltar para um lugar que é muito mais cômodo, um lugar que a gente já conhece, um lugar perto da nossa família, mas Deus mesmo assim pede para que a gente avance, que a gente não volte para trás, para a gente possa receber o novo dele, e a gente mesmo assim, a gente volta. Faz às vezes que nem órfão, né? Faz igual órfão. Volta e acaba não esquecendo que o Senhor, ele tá preparando as promessas. Sim. E aí o que ele pede é o quê? A nossa fidelidade ali, pra gente continuar o quê? Orando, buscando, porque se a gente continuar sendo fiel, ele já é fiel, independente, você vê que a gente, por mais que a gente fale com Deus, seja infiel com ele, ele ainda continua fiel. E a maior fidelidade que ele nos deu foi ali na cruz do Calvário. Sim. Que essa é uma verdadeira fidelidade que ele teve sobre as nossas vidas, né? E a gente, querendo ou não, a gente acaba sendo infiel a Deus muitas vezes, porque vem dificuldade, aí acaba o quê? Fugindo, fazendo que nem órfão. Falando, não, aqui não tem jeito. E a gente esquece quem é Deus na nossa vida, né, gente? Órfã, ela volta com o coração partido. A gente vê que ela chorou ali, porque realmente ela tinha esse amor pela sogra. E tudo bem ela ter voltado, porque para ela sentia essa segurança, né? Sim. E realmente na hora que Ruth rompe, né? Na hora que Ruth fala assim, eu vou contigo, teu Deus será o meu Deus, ela abre mão de todas as tradições, ela abre mão de tudo que ela tinha para estar ao lado da sogra, porque provavelmente ela tinha os pais dela, ela tinha a família dela, ela tinha um tudo, mas realmente ela quis ser fiel ao que ela tinha com o esposo, a fidelidade, a amizade, o respeito que ela tinha com Noemi. É maravilhoso a gente parar para analisar isso, não olhando só para o que o órfão fez, porque a órfã também ela seguiu o seu coração. Sim. Mas na verdade Ruth ela seguiu um mandamento. O mandamento de se continuar fiel. Então, é que se a gente colocar nos dias de hoje, muitas situações a gente acaba querendo retroceder. E às vezes o que o Senhor quer é o primeiro passo, é esse romper que Ele quer. Então a gente precisa o quê? Continuar, permanecer na presença dEle. Porque essa fidelidade que a gente faz no nosso dia a dia, faz com que abra novos caminhos, né, na nossa vida, né? Não olhar para a dificuldade, não olhar pelo que ela iria passar. Ela ali realmente, ela só foi. Ela acreditou. Ela acreditou e ela tomou posse daquilo, independente de qualquer situação. Ela sabia que o Deus de Noemi poderia fazer muito mais por elas. E ela sabia que ele não ia abandoná-la, porque provavelmente ela já vinha ouvindo histórias desse Deus. Sim. Ela já ouvia histórias desse Deus que supria ela em todas as necessidades. E é lindo ela parar para realmente analisar isso e eu falar, não, é contigo que eu vou. Porque ela admirava a sogra, né? E você vê que a fidelidade de Ruth, ela atravessou gerações, porque através ali dela ter casado com Boaz e constituído uma família, foi ali onde teve as gerações de Davi, onde teve as gerações de Jesus Cristo. Sim. Porque se ela tivesse voltado ali atrás, talvez essa geração não teria vindo por aqui. Eu creio que vai vir uma geração, a vinda de Cristo era sim, inspirada, mas se não fosse dessa, ia ser por outra pessoa. Sim. Mas você vê que a fidelidade dela, ela passou por gerações. E você vê que como é bonito esse cuidado que Deus deu, porque através daquele romper que ela fez, ela começou a mostrar, ela não viu tudo isso que ela deixou ali, mas a fidelidade de Deus, ele permaneceu. Se você parar para pensar, a sogra era estrangeira ali Sim. na terra, né? E ela trocou esse perfil com a sogra, ela trocou e ela passou a ser
ela passou a ser a estrangeira, né? Então, quando ela começa a ser a estrangeira, ela começa realmente a assumir esse papel, e aí ela começa a pegar os milhos, e ali, ela, ao mesmo tempo, ela começa a chamar a atenção de Boaz, Deus começa a cumprir na vida dela, e aí, nesse intervalo, Jesus, ele já estava para vir realmente da linhagem dela. Deus, ele sempre tem planos muito maiores do que os nossos, né? Ele dá um jeito. Aí tem pessoas que falam assim, mas é uma intuição. Não, é o próprio Espírito que nos motiva a ir além. Que vai nos conduzindo, né? Se a gente está na presença, o Senhor vai nos conduzindo a tomar essas iniciativas. É o que a gente sempre fala, né? A necessidade da intimidade com Deus. Sim. Porque se a gente não tiver essa intimidade, assim como Ruth tinha essa intimidade com Noemi ali, de acreditar, de estar próxima a ela não sentiria tanto, talvez. E é isso que a gente tem que ter, essa intimidade com Deus, para que a gente venha sentir também eu falo que é um suave toque, né, que o Senhor, ele nos dá, né? Verdade. Que a gente precisa estar o quê? Preparada, a gente precisa estar atentos com os nossos ouvidos, porque se a gente estiver longe, por mais que Deus venha mostrar às vezes um outdoor com várias luzes, a gente não está enxergando. Verdade. E ali a gente para pensar, ela tinha um coração ensinável, né? Ela Sim. não tinha aquela soberba, ela não olhava para as mãos, ela olhava e ela respeitava a autoridade da sogra. E isso é muito legal nessa história, ela é muito linda, ela é muito rica em detalhes, porque começa a mostrar pra gente que realmente quanto mais a gente tem um coração contrito, mais a gente é obediente, mais a gente espera em Deus, mais a gente crê que as coisas dele vão acontecer, mas ele vai fluindo sobre as nossas vidas. E ele deu muito mais para ela do que deu para a órfã. Sim, porque você vê que ali a Noemi, ela conseguiu o quê? Manter esse amor, manter essa fidelidade. E ali foi esse trabalhar que eu falo que nem ela mesma imaginava. E às vezes a gente também para e a gente acha que não está acontecendo nada, não estou vendo, Deus não está falando comigo, mas não, Deus está trabalhando. Assim como a órfã, ela não deixou que o ego, a soberba, porque ela poderia mesmo fazer que nem muitas noras fazem, de humilhar a sogra, de maltratar, porque ela já era de idade, gente. As duas, querendo ou não, já estão estrangeiras. Se ela fosse, querendo ou não, falar assim, nós duas já estamos condenados perante ao mundo. Se a gente fosse olhar, elas duas estavam condenadas. E eu vou ficar carregando? Não, esse peso. Não, mas ela foi fiel. E ali, por essa fidelidade, que a gente vê que o Senhor, ele foi preparando ali. E a gente tem que tomar isso também nas nossas vidas, que a gente tem que confiar e permanecer o quê? Sendo fiel, fazendo, mesmo não encontrando, que as coisas que o Senhor tem sobre a nossa vida é muito maior. Sim, porque o amor é uma atitude, né? E ali mostra isso, ela teve essa atitude de continuar nesse caminho, ela teve essa atitude e essa disposição. E é isso que o Senhor quer de nós, Ele quer que a gente tenha realmente esse compromisso de estar aonde Ele quer que estejamos, para a gente não retroceder, não ficar... Porque eu acredito e é dessa forma, que a gente, quando sempre faz uma decisão, um caminho a gente deixa para trás. Então, quando a gente realmente fala, é por este caminho que eu vou, a gente tem que ir na certeza que Deus, ele está conosco. E na certeza que ele vai prover, independente de qualquer situação, ele vai prover o alimento. Ali, no caso dela, foi o alimento, foi a terra, foi o casamento, foi família. E quando ali, depois que acontece tudo isso, as mulheres, as carpinteiras viram para ela e falam, nossa, essa sua nora vale mais do que 7 homens. Por quê? Porque a fidelidade dela, o cuidado, o amor. Às vezes a gente não tem esse cuidado com os nossos pais, a gente não tem esse cuidado com outras pessoas, mas o cuidado do Senhor, ele é tão maior, ele é tão majestoso, ele é tão grandioso, que ele não só trouxe Ruth, mas ele trouxe Noemi. Eu acredito que também o testemunho delas depois chegaram até a órfã. Então, assim, tudo que o Senhor faz é abundante. Tudo que o Senhor faz engloba uma geração, engloba muitas pessoas. Ele é transbordante. De que quando nós escolhemos a consequência,
Por isso que a gente precisa estar direcionada. Noemi, ali em conjunto com Ruth, elas foram direcionadas o que elas deveriam fazer e elas colheram essa consequência. Quando a gente não tem esse discernimento de ali falar para o Senhor, pedir ali a orientação do caminho, colocar nas mãos do Senhor, a gente tem a consequência, independente de qual caminho a gente escolhe, que nem você diz. Pode ter certeza, o caminho que você vai, a gente tem um para cá e para direita e para esquerda. O caminho que a gente vai ter sua consequência, mas que essa consequência ela venha a ser o quê? Direcionada. Porque quando ela é direcionada, quando a gente sabe que o Senhor está no controle da nossa vida, a gente vê que tem tudo um preparo, que a gente sabe que a consequência ela é boa ali. Agora quando a gente vai por a nossa própria vontade, às vezes pode ser a nossa perdição, né? Sim. Aí quando a gente não ora antes, aí a gente tem que orar pela consequência, né? Agora, realmente, quando você está no preparo, você está na direção que Deus tem, você sabe que você está no caminho certo. Porque quando o Senhor ele nos direciona, as coisas elas começam a fluir. E aí as coisas elas começam a acontecer e isso começa realmente a englobando outras pessoas e isso começa nos trazendo paz. Porque mesmo que se a gente está num caminho, provas a gente sempre passa. Sim. Mas quando a gente tem a certeza que a gente está debaixo do que o Senhor destinou para nós, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem regozijo e a gente sabe que tem o cuidado do Senhor. E isso já traz a paz que a gente precisa. Sim. Isso já nos mostra que a gente escolheu o caminho certo. Que a gente vê o cuidado. Por mais que a gente esteja na prova, ali que nem Noemi e Ruth que estavam ali na prova, por elas estarem tudo olhando assim, elas estavam tudo a favor, não era a favor da vida delas, elas continuaram. E é da mesma forma, se você continua na presença de Deus, Ele te dá esse conforto. Então você consegue permanecer. É diferente quando a gente pega um caminho errado, você vê que a gente vai o quê? Se afastando cada vez mais de Deus e as consequências elas vão se tornando cada vez mais pesadas. E aí chega um momento em que nós mais adoecemos, nós entramos na depressão, muitas vezes a gente vai caindo realmente para a perdição e até para a morte. Sim, verdade. E isso também mostra a importância da gente estar com uma pessoa que Deus quer que a gente esteja ao lado, né? O quanto essa sogra contribuiu na vida dela, o quanto ela foi bênção, Sim. o quanto ela conseguiu transformar essa bênção para gerações. Porque e é legal que a gente vê que é uma coisa que as pessoas têm essa rixa, né, entre sogra e nora, né, e mostra que existe pessoas assim boas que estão ali para ajudar, para acompanhar. Eu falo assim, não são noras, mas eu acredito que uma amizade ali também se criou também, e esse amor que as duas tiveram uma pela outra, elas se foram permanecentes, ela permaneceu ali que elas conseguiram ir aos caminhos do Senhor, permanecer nos caminhos do Senhor, e nisso mostra hoje em dia que a gente também precisa de alguém também para permanecer. Sim. Claro que primeiramente é Cristo que a gente precisa, mas a gente precisa de pessoas também para nos ajudar nessa caminhada. Sim, eu estava pesquisando o que é uma nora, né? Uma nora ela é uma filha da lei. Porque a lei te trouxe como uma filha, então é lindo ali, realmente ela tinha um amor nela como uma filha, então por isso que quando ela pede para elas ficarem, porque o amor também pediu para ficar, para que elas não sofressem o que elas sofreriam, porque ela está indo para um lugar que era de incertezas. Sim. Então, mas esse amor também nasceu em Ruth, de filha. E por isso ela quis ir com Noemi. E realmente é isso. Quando a gente tem esse amor pelas outras pessoas, que é um amor que vem pelo Espírito Santo, a gente não olha as consequências, a gente não olha o que o outro pode nos dar, não olha para as mãos. Mas a gente olha e a gente sabe que o Senhor vai recompensar a gente na fidelidade, porque o Senhor adora um coração fiel, o Senhor adora um coração contrito, um coração ensinável, como a gente falou anteriormente. E o Senhor, Ele derrama sobre as nossas vidas
quando a gente realmente é fiel e a gente não fica olhando o que a gente perdeu, o que a gente deixou para trás, mas a gente segue em Cristo. E o seguir em Cristo faz toda a diferença sobre as nossas vidas. É a fidelidade que eu falo, não pelas promessas, querido, mas pelo que Ele é nas nossas vidas hoje, né? Porque a partir do momento que nós permanecemos fiel, sabendo que Deus é na nossa vida, eu falo que isso tudo são consequências automáticas que vai vindo da nossa vida. Porque o Senhor, Ele tem o melhor. Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Ele é nosso Pai. Então, Ele sempre vai querer o melhor. Nós não podemos não entender que nem aquelas mulheres, não entender o caminho que temos pela frente. Mas elas permaneceram. E que viemos o quê? Continuar também, permanecendo. Não importando as circunstâncias, não importando se Deus está demorando, se não, apenas confie que essa fidelidade de permanecer na presença de Deus, ela venha seguir até a eternidade, para que quando o Senhor vier, nós também partimos para a glória, né? Verdade. Ele já tem um plano traçado para cada um de nós e ele vai ser glorificado neste plano que ele já traçou. E eu creio que este tempo que nós estamos vivendo agora está nos preparando para algo. E por isso temos que agradecer todos os dias. E obrigado, Senhor, por mais esse dia e por ter nos trazido até aqui. Verdade. Porque se não fosse Ele pelas nossas vidas, eu acho que muitos de nós já não estaria mais hoje. A nossa vida já seria ceifada, né? É verdade. Então, eu vejo que a fidelidade de Deus ela é muito maior. Mas que possamos também fazer a nossa parte de continuar e permanecer e ser fiel, né? Não olhando por que vai vir, mas pelo que Ele é na nossa vida, né, gente? Pelo que já temos. Que já temos, né? É verdade. Esse amor que Ele tem pelas nossas vidas, eu falo que é indescritível. Não existe um amor tão grande como o amor de Deus sobre as nossas vidas. Esses dias eu estava até orando, eu falei assim, eu não consigo imaginar a dor de perder um filho, mas imagina um pai dando o seu único filho por pecados daqueles que eles olhavam assim e falavam, não merece. Mas ele dando aquele filho dele para morrer por nós. Não tem nem palavras, não tem nem como dizer. É imensurável esse amor que ele tem sobre as nossas vidas. É verdade. E ele nos escolheu. E ele nos escolheu. E ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Você vê que esse amor ele nos alcançou, essa graça nos alcançou. E nós estamos aqui, por isso que eu falo que essa fidelidade, por isso, não é só por isso, que esse amor, né, já era o mínimo que deveríamos fazer, ter essa fidelidade com Deus nas nossas vidas. Verdade. E esse amor ele quer alcançar outros através de nós. Então que não sejamos águas paradas, que não sejamos pessoas que só se alimentam, mas que também a gente possa transbordar. Que as nossas vidas sejam esse canal de bênçãos, para que esse amor maior, para que esse plano perfeito possa trazer cada vez mais vidas. E mostrar, né, cada dia mais esse amor para as pessoas, né? Amém. Amém? Amém. Então a gente fica com essa palavra para vocês e esperamos vocês semana que vem. Tchau!